Antes de começar o vídeo, peço que se inscreva no compartilha com sua família e amigos. Ao longo da história de Israel, inúmeros bravos lutadores e até heróis improváveis se destacaram por seus feitos notáveis. Embora muitos desses heróis sejam amplamente reconhecidos pelos leitores da Bíblia, como Josué, Sansão e Davi, há outros cujos nomes permanecem desconhecidos para muitos. Benaia é um desses guerreiros que permanecem no anonimato para a maioria. Assim como Josué, conhecido por suas proezas militares, Sansão, famoso por sua façanha de matar um leão, e Davi, conhecido por seu confronto e vitória contra um inimigo gigante, Benaia também compartilhou façanhas notáveis. Benaia desempenhou o papel de comandante da guarda de Davi. Mais tarde, assumiu a missão de acabar com a vida de um dos generais mais proeminentes de Israel. Benaia foi o bravo guerreiro que eliminou Joabe, o famoso comandante do exército de Davi. Intrigantemente, além de suas habilidades como guerreiro, é importante notar que Benaia pertencia à tribo de Levi. Este vídeo explora em profundidade o que a Bíblia nos conta sobre a figura de Benaia e a relevância da sua presença. Neste vídeo, você entenderá tudo o que a Bíblia diz sobre quem era Benaia e qual é sua importância na história. É sempre bom conhecer os personagens bíblicos, pois isso nos ajuda a compreender melhor o contexto e o desenvolvimento da história bíblica. Além disso, sempre há lições importantes para nós nas histórias dessas pessoas. Então, aproveite para se inscrever no canal e ative o sininho de notificação para ficar ciente de todas as histórias bíblicas que trazemos aqui. No caso específico de Benaia, ele teve um papel muito importante nos assuntos da monarquia israelita em seu tempo. Podemos começar entendendo que Benaia foi um grande guerreiro e oficial do exército israelita durante os reinados de Davi e Salomão. Seu pai se chamava Joiada e era natural de Cabizel, uma cidade remota no sul de Judá, perto da fronteira com Edom. O nome Benaia é uma forma abreviada de Giave constrói, tendo um significado profundo que indica a crença na edificação divina. Era um nome bastante comum na época bíblica, especialmente entre os levitas. Benaia, apesar de sua excelente carreira como soldado, também era levita. O padre Joiada era sacerdote, descendente de Arão, conforme registrado no primeiro livro de Crônicas, capítulo 27, versículo 5, onde ele é mencionado como líder dos sacerdotes. Portanto, como Benaia era um nome comum nos tempos bíblicos, há pelo menos 12 outros homens com esse mesmo nome na Bíblia. Mesmo no próprio exército de Israel, houve outro excelente guerreiro chamado Benaia, que era de Piratom, na terra de Efraim. Este Benaia também era um dos homens poderosos de Davi e foi nomeado comandante de um grupo de 24.000 homens, estando encarregado dos assuntos nacionais no 10º mês de cada ano. Quanto a Benaia, filho de Joiada, ele era um dos homens poderosos de Davi e realizou façanhas notáveis. Mostrado que, em um ato de bravura impressionante, Benaia enfrentou e derrotou 2 dos guerreiros mais temíveis de Moabe. Neste ponto, o texto bíblico usa uma palavra hebraica de interpretação complexa, pois seu significado é ambíguo, mas muitos estudiosos acreditam que o texto se refere aos guerreiros derrotados por Benaia como leões, ou seja, soldados extraordinariamente habilidosos e temidos de Moabe. O texto bíblico também relata que Benaia, em um dia de neve, enfrentou e matou um leão em uma cova. É importante observar que o leão é tradicionalmente o símbolo máximo de força e poder, o que enfatiza que Benaia alcançou a vitória nas circunstâncias mais difíceis, muitas vezes desafiando a grandeza. Um exemplo desse episódio acontece quando, ao contrário de Sansão, que encontrou um leão em seu caminho, situação obviamente aterrorizante, Benaia viveu um cenário ainda mais adverso. Ele encontrou um leão dentro de uma cova em um dia de neve. Por esse motivo, um respeitado pregador batista inglês referiu-se a Benaia como alguém que enfrentou o pior dos inimigos nas circunstâncias mais desfavoráveis, e, no entanto, surgiu posteriormente vitorioso. Benaia também enfrentou e derrotou um guerreiro egípcio que media mais de 2,20 metros de altura. Nessa ocasião, Benaia estava sozinho e carregava apenas uma bengala, enquanto o gigante egípcio estava armado com uma imensa lança. Contudo, Benaia conseguiu agarrar a lança do egípcio e derrotá-lo. No entanto, Benaia não era apenas um guerreiro, mas também um excelente líder. De acordo com a história bíblica, ele foi inicialmente nomeado líder de 30 homens e tomou uma posição proeminente no exército, liderando um contingente especial conhecido como Querete e Pelete.
Muitos acreditam que esses grupos eram uma espécie de força mercenária encarregada de guardar a equipe de Davi. Nessa posição, Benaia não apenas demonstrou sua notável habilidade tática e estratégica, mas também sua dedicação e lealdade inabalável a Davi. Vale ressaltar que a lealdade de Benaia a Davi permaneceu inquebrável mesmo em tempos de instabilidade política. Ele continuou fiel quando surgiu uma conspiração para coroar Adonias como novo rei de Israel, recusando-se a fazer parte do plano de usurpar o trono. Em vez disso, ele apoiou a proclamação de Salomão como rei. Portanto, após a tentativa fracassada de Adonias em se estabelecer como sucessor de Davi ao trono. Em Jerusalém, algumas figuras proeminentes em Israel perderam sua influência, incluindo Joabe, o comandante das forças. Curiosamente, Benaia, sob as ordens de Salomão, pôs fim à vida de Joabe, mesmo quando o comandante israelita procurou refúgio no altar. Após a execução de Joabe, Benaia assumiu o comando do exército israelense, mais uma vez em obediência ao novo rei. Benaia também foi responsável pela execução de Adonias, filho de Davi, e de Simei. Essas ações tinham como objetivo garantir a estabilidade e a continuidade do reinado do rei Salomão. Resumindo, a história de Benaia é verdadeiramente fascinante, pois testemunhamos o fato de que ele foi preparado para servir como sacerdote, mas tornou-se um notável guerreiro. O aspecto peculiar reside no fato de que Benaia é o único sacerdote na Bíblia que se tornou soldado. Embora na história bíblica existam registros de sacerdotes que assumiram o papel de profetas de Deus em Israel, como Jeremias, Benaia, apesar de ser sacerdote, foi chamado para o ministério único. Deus não o escolheu como porta-voz para o povo, mas como defensor. Preservar a linhagem da casa de Davi que, mais tarde, se revelaria essencial para a vinda de Jesus Cristo ao mundo. Benaia desempenhou um papel fundamental na ascensão de Salomão ao trono de Israel, o rei responsável pela construção do templo em Jerusalém. Benaia torna-se um exemplo notável de lealdade, bravura e serviço. No entanto, todos somos chamados a demonstrar o mesmo nível de dedicação, perseverança e coragem em nosso ministério do Evangelho. É interessante notar que, assim como Benaia desempenhou o papel de um sacerdote-soldado na narrativa bíblica, no Novo Testamento, os crentes também são retratados não apenas como sacerdotes, mas como homens corajosos e soldados do Senhor. Já deixe um comentário compartilhando se você já conhecia a história de Benaia na Bíblia e inscreva-se em nosso canal.